Bom, primeiramente, boa noite a todos. Como vocês estão? Passaram a semana bem, né? Prontos aí para a nossa primeira aula da semana? Vamos lá. Semana passada a gente já conversou, né, sobre as duas funções elementares, né, que foram lá a orientação, né, a sensação, perdão, e a vivência, né? A gente já conversou um pouquinho também, né? Todo aquele processo, né, de a gente começar, nas definições, como a gente pode estar definindo, né, de forma mais funcional e clara possível, né, onde a gente consegue, através, né, de alguns filósofos, através de neurocientistas, de neuropsicólogos, de psicopatólogos, né, alguns estudantes da área, para conseguir definir, né, essas duas funções elementares complexas, né, que é a orientação aí, né, e a vivência em si do tempo e do espaço. Né. A gente já conversou algumas alterações, tanto da orientação como também das vivências, né, a gente distingue algumas alterações, né, algumas fisiologia, né, dessas estruturas. E na aula de hoje a gente começa, né, falando da sensopercepção com as suas alterações. Esse capítulo, né, logo adiantando, é muito extenso. A gente vai ter uma jornada aí de mais ou menos 5 aulas para conseguir dar conta de todos esses aspectos que eu vou trazer, né, para vocês. Né, são os aspectos importantes dentro dessa função executiva. É uma função aí tem mais detalhes, né, para a gente estar decifrando, né, a gente está se atentando, né, aos detalhes e algumas alterações que a gente vai começar a trabalhar, certo? Nessas aulas a gente começa falando sobre as definições básicas da sensopercepção, como a gente pode definir essa sensopercepção, trabalhar alguns aspectos da sensopercepção, né, e também algumas alterações, tanto alterações qualitativas como as alterações quantitativas. Na segunda aula, nas outras aulas, a gente começa aí falando mais aprofundado, né, mais especificamente, né, os tipos de alucinações, né, que é uma alteração quantitativa da sensopercepção. Tá? É um tipo de alteração quantitativa, não, perdão, qualitativa, né, e a gente vai tá decifrando aí tipos de alucinação, né, por isso que a gente tem bastante conteúdo para estar conversando durante essas aulas aí, certo? E por fim, né, quem não me conhece, sem mais delongas, quem não me conhece, para quem não me conhece, né, meu nome é Matheus, sou psicólogo, né, para preciso de ensinar vocês alguns aspectos aí, tanto agora, né, da psicopatologia, né, algumas dessas funções executivas, a gente vai trabalhar também após essas funções executivas, algumas formas, né, de a gente estar avaliando o paciente, né, buscando aí um diagnóstico de forma correta, para a gente depois estar trabalhando aí uma terapia cognitivo-comportamental, né, onde a gente pode estar decifrando algumas patologias em si, né, e de como a gente pode estar ajudando o paciente, né, a superar as dificuldades acometidas pelo transtorno, né, e tornar o paciente cada vez mais funcional, digamos assim. Sugiro, né, também já conversou um pouquinho sobre as, a introdução, né, a base teórica da terapia cognitivo-comportamental,
né, antes de vocês estarem assistindo esses vídeos agora, né, a gente já está na metade aí, né, dessas aulas, a gente já começou, né, com a TCC. Sugiro, né, que vocês assistam essa introdução, essa base teórica da terapia cognitivo-comportamental antes de estar assistindo essas aulas de agora, para vocês começarem a entender o processo, né, de como quando a TCC ela vai funcionar, né, através com, né, esses possíveis transtornos aí dos pacientes, tá certo? Mas, sem mais delongas, a gente inicia a nossa aula de hoje após a nossa vinheta. Pois bem, né, pensando assim, né, onde você vem, se eu disser assim para vocês, sensopercepção, o que vem na sua cabeça, né, qual o de como você pode estar definindo o que é sensopercepção. Escrevam aí nos comentários, né, desse vídeo o que vocês acham, né, sobre o que é a sensopercepção, do que vocês conseguem definir, antes de eu estar trazendo algumas definições, né, o que é a sensopercepção, certo? Iniciando, né, todas as informações do ambiente necessárias à sobrevivência do indivíduo chegam até o organismo por meio das sensações. Então, os diferentes estímulos físicos, luz, som, calor, pressão, né, dor, entre outras, né, ou químicos, né, substâncias como sabor, o odor, estímulos sobre as mucosas e a pele, agem sobre os órgãos dos sentidos, estimulando de diversos receptores e assim produzindo as sensações. O ambiente lhe fornece constantemente informações sensoriais ao organismo que, por intermédio delas, se autorregula e organiza suas ações voltadas à sobrevivência ou à interação com o mundo, com as outras pessoas. Define-se, portanto, sensação, né, como um fenômeno elementar gerado por estímulos físicos, químicos ou biológicos variados, originados fora ou dentro do organismo, que produzem alterações nos órgãos receptores, estimulando-os. Os estímulos sensoriais fornecem a alimentação sensorial aos sistemas de informações do organismo. As diferentes formas de sensação elas são geradas por estímulos sensoriais específicos, como visuais, táteis, auditivos, olfatórios, gustativos, propioceptivos e sinestésicos. Por percepção, entende-se a tomada de consciência pelo indivíduo do estímulo sensorial. Então, a sensação, né, é o estímulo gerado, né, estímulo físico, né, ao que você sente ao ser tocado, algum estímulo externo, né? E a percepção, né, a gente está separando a palavra senso e percepção para ser mais fácil para vocês entenderem, né? E a percepção ela vai entender sobre essa tomada de consciência, né? A sua consciência de que, olha, eu toco na minha pele, eu tô assim, eu tenho a ciência, né, de que esse indivíduo tocou na minha pele. Alguém, né, abraçou meu braço, por exemplo. Esse estímulo sensorial, que é o aperto da mão no meu braço. Então, arbitrariamente, então, se atribui a sensação à dimensão neuronal, ainda não plenamente consciente no processo de sensopercepção. Já a percepção diz respeito à dimensão propriamente neuropsicológica e psicológica do processo,
a transformação de estímulos puramente sensoriais em fenômenos perceptivos conscientes, né, nessa linha de raciocínio, que já é um psicopatólogo, né, define a percepção como uma tomada de conhecimento sensorial de objetos ou de fatos exteriores mais ou menos complexos. A sensação é considerada, portanto, um fenômeno passivo. Estímulos físicos, luz, som, pressão ou químicos que atuam sobre sistemas de recepção do organismo. Já a percepção seria o fenômeno ativo. Né? O sistema nervoso e a mente do sujeito constroem um percepto, né, por meio da síntese dos estímulos sensoriais, confrontados com experiências passadas registradas na memória, e com o complexo contexto sociocultural, né, em que vive o indivíduo e que atribui significado às experiências. Tal percepto, ou seja, tal percepção final é dessa forma aprendido pelo sujeito consciente. Né? Já a diferença proposta entre a percepção e a percepção é mais sutil, né, e controversa. O termo a percepção foi introduzido pelo filósofo Leibniz, né, e significa a plena entrada de uma percepção na consciência e sua articulação com os demais elementos psíquicos. Para ele, a perceber é perceber algo integralmente com clareza e plenitude, por meio de reconhecimento ou identificação do material percebido como pré-existente. Já Carl Jung, né, definia a percepção como um processo psíquico, né, em virtude do qual um novo conteúdo é articulado pela tal modo a conteúdos semelhantes, já dados que se pode considerar imediatamente claro e compreendido. Nesse caso, a percepção seria propriamente uma gnosia, ou seja, o plano reconhecimento de um objeto percebido. Deve-se ressaltar, né, que a maioria dos autores em psicologia, por exemplo, né, ou em psicopatologia, não faz diferença entre a percepção e a percepção. Da mesma forma, vários psicopatólogos preferem não separar a sensação da percepção. Denominam o fenômeno senso-percepção. Por isso a gente está na capa desse vídeo, né, na capa desse slide, está lá senso-percepção junto, né, não separado. Dito isso, a gente começa falando da delimitação dos conceitos de imagem, representação e imaginação. Né? São três conceitos importantes que a gente está trabalhando nesse elemento. Pois bem, o elemento básico do processo da senso-percepção é a imagem perceptiva real, ou simplesmente a imagem. A imagem senso-perceptiva se caracteriza pelas seguintes qualidades. Primeiro, nitidez, que a imagem é nítida, seus contornos são precisos. Segundo, a corporeidade, que a imagem é viva, corpórea, tem luz, brilho, cores vivas. Terceiro, estabilidade, a imagem percebida é estável enquanto estiver presente o objeto estimulador. A imagem não muda de um momento para o outro. E, por fim, a extrojeção, que é a imagem provinda do espaço exterior, também é percebida nesse espaço. É preciso distinguir, né, o fenômeno de imagem do fenômeno de representação. Tá? Diferentemente da imagem senso-perceptiva real, a representação ou imagem representativa ou minimênica se caracteriza por ser apenas uma reminiscência de uma imagem senso-perceptiva determinada, sem que esteja presente o objeto original que a produziu. Já a representação, né, portanto, a representação de uma imagem na consciência sem a presença real, externa, do objeto que
em primeiro momento, gerou uma imagem sensorial. A representação, que é a imagem representativa numérica, se caracteriza por pouca nitidez, que os contornos geralmente são borrados, pouca corporeidade, né? A representação não tem a vida de uma imagem real, uma instabilidade, né? Que a representação aparece, desaparece facilmente do campo da consciência, a introjeção, né? Que a representação é percebida por um espaço interno, e por fim, na incompletude, que a representação demonstra um desenho indeterminado, apresentando-se geralmente incompleta e é apenas com alguns detalhes. Existem também alguns subtipos de imagens representativas, que são a imagem que é o edeísmo, né, que é a evocação de uma imagem guardada na memória, ou seja, de uma representação de forma muito precisa com características semelhantes à percepção. E a imagem diedética, que é experimentada por alguns indivíduos que, por sua capacidade excepcional, conseguem ver em sua mente uma representação de um objeto com tamanha nitidez e clareza, uma cadeira, a face de uma pessoa, por exemplo, né, entre outros aí, que parecem ser percepções e não representações. A evocação de uma imagem diedética é voluntária e não significa necessariamente um sintoma de um transtorno aí, mental. Né? E as imagens, né, pareidolia, que são, na verdade, um misto de percepção e representação. São imagens visualizadas voluntariamente a partir de estímulos imprecisos do ambiente. Ao olhar uma nuvem e poder ver nela um gato ou um elefante, a criança está experimentando o que é denominada pareidolia. Já a imaginação, né, é uma atividade psíquica, né, geralmente voluntária, que consiste na evocação de imagens percebidas no passado, né, ou na criação de novas imagens. A imaginação, né, o processo de produção de imagens, geralmente ocorre na ausência de estímulos sensoriais. A fantasia, né, o fantasma, é uma forma de imaginação, é uma produção imaginativa, produto minimamente organizado do processo imaginativo, né, no sentido psicanalítico. A fantasia ela pode ser consciente ou inconsciente, né, ela se origina de desejos, temores e conflitos, tanto conscientes, né, como inconscientes. A produção, né, dessa fantasia ela é muito frequente e intensa em crianças e tem uma importante função psicológica: ajudar o indivíduo a lidar com as frustrações, com o desconhecido e, de modo geral, com seus conflitos. Muitas pessoas encontram grande prazer em sua atividade fantasmática, né, e os profissionais da criatividade, artistas, inventores, poetas, né, entre outros, depende basicamente de sua capacidade de produzir, desenvolver e elaborar, né, fantasias. Agora a gente entra, né, nas possíveis alterações da sensopercepção. A gente já definiu, né, o que é essa sensopercepção, alguns construtos que são essenciais para você entender esse processo da sensopercepção. Agora a gente entra na algumas possíveis alterações. Dentro da sensopercepção, como a gente já comentei, né, nesse início da aula, vocês conseguem, existem, né, alterações tanto qualitativas, né, quanto quantitativas. As qualitativas é de acordo com a qualidade do construto, né, e a quantitativa é a quantidade. Muito pouco, né, geralmente hiper, né, e hipo. Hiper e hipo, você está aí no campo da alteração quantitativa.
né? A qualitativa já tem outras terminologias que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, certo? As alterações da senso-percepção, como as alucinações, as ilusões visuais e outros fenômenos desse tipo, têm integrado aos estudiosos há séculos, né? Lucrério, né, que foi um filósofo epicurista da Roma Antiga, manifesta seu assombroso com tais fenômenos da seguinte maneira: de onde provém a alma e qual é a sua natureza e quais são as suas coisas que, vindo ao encontro da gente acordada, mas abalada pela doença ou mergulhada no sono, aterrorizam os espíritos, dando-lhes a ilusão de que estão diante de nós. E os podemos ouvir aqueles cujos ossos tocados pela morte se encontram recobertos de terra. Dito isso, a gente começa trazendo algumas alterações quantitativas. A primeira, antes de estar falando um pouquinho das possíveis alterações, a gente fala, inicia dizendo, as alterações quantitativas as mais perceptivas têm intensidade normal, para mais um ou para menos, configurando hipoestesia, hiperestesias, as hipoestesias, as anestesias, analgesias, entre outras parestesias, entre outras alterações que a gente vai estar conversando nessa aula de hoje. Eventualmente, esses termos são empregados em neurologia ou com um sentido um pouco diverso do utilizado na psicopatologia. Um pouquinho diferente, a gente vai estar trabalhando nisso aí. A primeira alteração que a gente vai conversar é a hiperestesia. O que isso quer dizer? Na hiperestesia, no sentido psicopatológico, é a condição na qual as percepções encontram-se anormalmente assim, aumentadas em sua intensidade e duração. Os sons são ouvidos de forma muito amplificada, um ruído parece um estrondo, as imagens visuais e as cores tornam-se mais vivas e intensas. Na hiperestesia, ocorre nas intoxicações por alucinógenos como a LSD, eventualmente também ingestão de substâncias como cocaína, maconha, entre outras drogas também, entre outros psicoestimulantes, em algumas formas de epilepsia e na enxaqueca, por exemplo. Embora raramente também pode surgir no hipertireoidismo e na esquizofrenia aguda, e em certos quadros maníacos. Já a hiperpatia significa, denomina-se hiperpatia no sentido neurológico quando uma sensação desagradável, geralmente uma queimação dolorosa, é produzida por um leve estímulo na pele. A hiperpatia costuma ocorrer nas síndromes talâmicas. Já a hipoestesia no sentido psicopatológico é observada em alguns pacientes com depressão grave, nos quais o mundo circundante é percebido com mais escuro. As cores tornam-se mais pálidas e sem brilho. Os alimentos não têm mais sabor. E os odores perdem sua intensidade. As hipoestesias táteis, com sentido neurológico, são alterações localizadas em territórios cutâneos de inervação anatomicamente determinada, compondo as chamadas síndromes sensitivas de interesse à neurologia clínica. As mais comuns são decorrentes aí de lesões da medula, das raízes medulares dos nervos, hiporestesia em faixa, e dos neurônios periféricos, hiporestesia e bota, e luva das vias polioneuropatias. A próxima alteração quantitativa que a gente vai conversar são as anestesias táteis. O que isso quer dizer? Por sua vez,
As anestesias táteis implicam a perda da sensação tátil em determinada área da pele. Usa-se com frequência o termo anestesia para indicar também analgesias, né, a perda da sensação dolorosa de áreas da pele em parte do corpo. As anestesias e hipoestesias e analgesias em áreas que não correspondem a territórios de níveis anatomicamente definidos em geral são, né, de causas psicogenéticas com fatores emocionais em sua base. Tais alterações ocorrem mais em pacientes com transtornos histéricos, né, convulsões. Convulsão histérica, né, em sujeitos com alto grau de sugestionabilidade e em alguns quadros depressivos e psicóticos graves. Por fim, né, os fenômenos e termos próximos aos recém descritos são as parestesias e as desestesias. Elas se referem às alterações da sensopercepção, sobretudo do sentido tátil e doloroso, associados mais frequentemente a doenças neurológicas. Já, né, a parestesia são sensações táteis desagradáveis, embora não sentidas propriamente como dor, em geral espontâneas, descritas pelos pacientes com formigamentos, adormecimentos, picadas agulhadas ou queimação mais ou menos intensas. Uma forma fisiológica, não patológica de parestesia é chamada aí de parestesia de Berger, né, que ocorre quando um sujeito cruza as pernas por longo tempo e passa a sentir um formigamento, adormecimento e fraqueza em parte do membro por compressão transitória do nervo correspondente. Certo? E, por fim, a gente começa, né, a última alteração quantitativa que a gente vai conversar, né, que eu trouxe aqui para vocês, seria, né, as desestesias táteis. O que isso quer dizer? As desestesias táteis são sensações anômalas, em geral dolorosas, desencadeadas por estímulos externos. Assim, ao estimular a pele do paciente com calor, esse refere-se à sensação de frio e após um leve roçar sobre a pele, refere-se dor. Aqui a desestesia assemelha-se à hiperpatia. As parestesias diferem das desestesias pelo fato de que elas ocorrerem de forma espontânea e essas serem desencadeadas por estímulos externos. Parestesias e distesias ocorrem em doenças dos nervos, como as neuropatias diabéticas periféricas, a mononeurite diabética, a neuropatia por carências nutricionais ou outras neuropatias de origem de natureza alcoólica, amiloide ou carcinomatosa. Também podem ocorrer na esclerose múltipla, né, e na síndrome de Guillain-Barré. Algumas distesias e parestesias corporais, como de origem não neurológica, podem acometer pacientes com transtornos conversivos, né, quadros hipocondríacos graves, quadros ansiosos com marcante somatização, né, ocasionalmente indivíduos são submetidos a estados emocionais intensos. Já as alterações qualitativas da sensopercepção, né, a gente vai começar a falar agora. As alterações qualitativas da sensopercepção são as mais importantes em psicopatologia. Compreende as ilusões, as alucinações, a alucinose e as pseudo-alucinações. A primeira diferenciação importante entre tais alterações foi proposta pelo alienista francês Jean-Dominique Euquerol em 1817. Ele propôs diferenciar ilusão de alucinação. Ele afirmou: um homem que tem a convicção íntima de estar percebendo uma sensação, um estímulo sensorial, para a qual não há objeto externo estimulante, está então em um estado de alucinação. É um visionário. As alucinações, prossegue Esquirol,
não são falsas sensações. Ilusões são sentidos, percepções errôneas ou erros de sensibilidade orgânica. Dessa forma, Equirol propõe uma clara diferenciação entre alucinações verdadeiras e as ilusões dos sentidos ou simplesmente ilusão. O fenômeno descrito como ilusão se caracteriza pela percepção deformada alterada de um objeto real e presente. Na ilusão, há sempre um objeto externo real, gerador do processo da sensoripercepção, mas tal percepção é deformada, adulterada por fatores patológicos diversos. As ilusões basicamente ocorrem em três condições, que seria, na rebaixamento do nível de consciência, na fadiga ou na inatenção, e nos estados efetivos intensos, que são as ilusões catatímicas, certo? E a gente começa falando dos tipos, de ilusão. As ilusões mais comuns são as ilusões visuais, nas quais o paciente geralmente vê pessoas, monstros, animais, entre outras coisas, a partir de estímulos visuais, como móveis, roupas, objetos ou figuras penduradas nas paredes. Também não são raras as ilusões auditivas, nas quais, a partir de estímulos sonoros inespecíficos, o paciente ouve seu nome, palavras significativas e não chamamentos. E assim a gente termina, a nossa aula de hoje e continua mais um tipo de ilusões, a gente começa na próxima aula. A gente termina aí também, fala das alucinações. Deixo aí meu contato, esse e-mail, que vocês têm, a forma que vocês têm para entrar em contato comigo, fiquem à vontade, tirem dúvidas, façam sugestões de novos vídeos que queiram que eu traga para vocês. Essa é a forma que vocês têm de entrar em contato comigo. Podem usar à vontade, estarei aí à disposição para ajudá-los da melhor forma possível, certo? Mas espero que tenha ajudado vocês nessa parte aí introdutória da sensopercepção, algumas definições. Tenha aí uma boa semana. Um grande abraço. A gente se encontra na próxima aula. Uma boa semana e até a próxima aula. Fui!